E então que você encontra uma trinca na sua casa, uma infiltração ou algum sinal estranho no imóvel. Chama alguém para olhar e escuta a seguinte frase: isso precisa de um laudo técnico. Só que quase ninguém explica para você o que esse documento realmente faz e se você realmente precisa dele. Nesse vídeo eu vou te mostrar de forma simples o que é um laudo técnico de engenharia, a diferença entre laudo, parecer e vistoria e em quais situações esse documento protege você de uma decisão errada. Eu sou o engenheiro Edu Miranda, engenheiro civil e um dos responsáveis pela LU Engenharia. Aqui no canal eu traduzo problemas de construção para uma linguagem que proprietários, síndicos e empresas consigam entender e resolver. E eu quero começar por uma verdade importante: nem toda dúvida exige um laudo completo. Às vezes a pessoa precisa de uma orientação, às vezes de uma vistoria e em outras situações precisa sim de um documento técnico formal. Saber separar essas situações evita gasto desnecessário e também evita improviso, quando a prova técnica é indispensável. O que é um laudo técnico? Um laudo técnico de engenharia é um documento elaborado por profissional habilitado para registrar o que foi inspecionado, qual metodologia foi utilizada, quais evidências foram encontradas, quais análises foram feitas e a que conclusão técnica é possível chegar. Dependendo do objetivo, ele pode avaliar uma manifestação patológica como uma trinca, infiltração, as condições de uma estrutura, o recebimento de um imóvel quando danos causados por obras vizinhas ou condições gerais de uma edificação. O valor do laudo técnico não está na quantidade de páginas que ele traz, está na rastreabilidade do raciocínio, problema observado, evidência, análise e conclusão com recomendação sempre. Algumas vezes a gente coloca até mesmo o custo para se realizar essa manutenção, por exemplo. Quando o serviço está dentro das atribuições do engenheiro, a responsabilidade técnica é registrada pelo CREA, através de uma ART, Anotação Técnica de Responsabilidade. Agora vamos separar três termos que costumamos ouvir e misturar na cabeça: vistoria, parecer e laudo. A vistoria é a atividade de examinar e registrar as condições do local. O engenheiro observa, fotografa, mede, conversa com os envolvidos e reúne documentos, provas de tudo aquilo que está acontecendo. Ela pode gerar um relatório, mas o alcance depende muito do que foi contratado. Por exemplo, um parecer, muitas vezes, leva até 20 páginas de documento. Já um laudo técnico, quando é feito aqui na empresa, sempre de 50 páginas ou mais. Ou seja, são documentos mais complexos, mais elaborados, onde a gente detalha muito mais o problema e as soluções que são necessárias para resolver aquele problema. O laudo, além disso, também organiza toda a inspeção, a análise, as evidências, a anamnese do caso por completo. O nome do documento sozinho não garante a qualidade. Eu já peguei muito laudo técnico com cara de parecer e com preço de parecer também. O que importa é o escopo em si que foi contratado, a habilitação de quem assina, a metodologia aplicada para cada documento e as limitações declaradas junto da responsabilidade técnica de quem assina aquilo ali. Imagine que uma parede com abertura diagonal próxima à janela, uma pessoa diz que é apenas fissura na pintura, outra diz que a casa está cedendo, um terceiro sugere preencher a massa e observar. E agora, o que a gente faz? O problema não é somente a marca, é decidir sem saber se ela está ativa, se aparece do outro lado, se existem portas travando, se houve obra próxima, se houve infiltração, ou se a abertura está relacionada apenas com o revestimento. Uma análise técnica não começa com uma conclusão pronta, ela começa com perguntas e anamnese, registros, comparações de evidências. É isso que transforma medo ou opinião em uma decisão: monitorar, reparar, investigar e até mesmo intervir com urgência, se necessário. Perceba que eu não estou contando um caso da empresa, estou mostrando uma situação comum justamente para você reconhecer a lógica antes de contratar qualquer profissional. O laudo costuma fazer sentido quando você precisa documentar uma condição para negociar com condomínio, construtora, vizinho, seguradora ou advogado. Quando existe dúvida sobre segurança ou sobre desempenho da construção. Quando uma reforma depende da avaliação técnica, quando o problema reaparece ou quando
quando diferentes pessoas atribuem causas diferentes ao mesmo dano. Também é importante antes de perder a evidência. Se a área for demolida, pintada ou reparada sem registro, parte da história do problema pode desaparecer. Erros de construção custam caro. Primeiro erro: pedir diagnóstico definitivo por uma única foto. Gente, a foto ajuda na triagem, mas não mostra toda a edificação e todo o entorno, o histórico ou o comportamento do problema. O problema também tem histórico, que só é possível verificar de acordo com todo o entorno. Segundo, escolher apenas pelo menor preço sem comparar o escopo. Cuidado, 2 orçamentos chamados de laudo podem incluir trabalhos completamente diferentes. Como eu expliquei lá atrás, eu já vi muita visita técnica e parecer sendo cobrado como laudos, mas com escopos totalmente distintos. Terceiro, executar o reparo antes de identificar a origem. Pintar uma infiltração ou fechar uma trinca pode esconder o sintoma por algum tempo e manter a causa ativa. Gente, se você chegou até aqui, esse vídeo merece um like. Dá um like pra gente continuar trazendo conteúdo de ponta para você. Continuando, como tratar com segurança? Antes de contratar, faça 5 perguntas. Qual é exatamente o objetivo do documento? O que será vistoriado? Quais documentos e ensaios podem ser necessários? Qual será o produto entregue? E haverá ART compatível com o serviço elaborado? Isso tudo é muito importante para que você de fato saiba qual serviço está buscando e qual o escopo condiz com aquilo que você está buscando. Peça também que as limitações do escopo sejam claras. Engenharia responsável não promete descobrir tudo antes de conhecer o local. Ela explica o caminho de investigação e o que será necessário para sustentar uma conclusão. Muito importante. Se você está com um problema no imóvel e ainda não sabe se precisa de uma orientação, de uma vistoria ou de um parecer técnico completo, o link do WhatsApp do nosso time da LU Engenharia está na descrição. Independente do estado que você mora, a gente consegue dar um auxílio ou buscar parceiros que possam lhe atender melhor em relação a isso. Envie a cidade, explique o que aconteceu e, se tiver, mande fotos apenas para uma triagem inicial. A foto não substitui a vistoria, mas nos ajuda a entender qual é o próximo passo e que seja mais coerente para o seu caso. A gente está aqui para te ajudar. No próximo vídeo, eu vou explicar a diferença entre fissura, trinca e rachadura. As 3 estão conhecidas e ainda hoje pessoas não sabem diferenciar entre as 3. E principalmente porque o nome, a largura, sozinhos não determinam o risco de cada uma delas. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que está adiando uma decisão por falta de informação técnica. E por último, mas não menos importante, segue também o nosso Instagram, @eng.edumiranda.